Olá, FV! Sejam todos aí muito bem-vindos ao nosso desafio FX, esse desafio farmacêutico FX, onde esse X, pessoal, nada mais é do que aquele fator de multiplicação, multiplicação do nosso valor, dos nossos resultados, do nosso brilho no olhar, sabe? Da vontade de fazer uma farmácia diferente, da vontade de fazer uma saúde diferente para o nosso país e, enfim, para a nossa sociedade, tá legal? E esse desafio nada mais é do que a consolidação de muitos conceitos que a gente vem trabalhando aqui no Farmacêutico de Valor. Então, é um momento de reunir algum desses elementos. Então, nós trabalhamos anteriormente cada um deles de maneira bem detalhada, bem organizada. E o que acontece é uma lacuna que eu tinha de exercer uma farmácia diferente no balcão, eu comecei a testar um passo a passo onde eu pudesse trabalhar mais resultados. Resultados, no meu caso, tá, gente? Cada um vai dar a sua leitura disso, mas no meu caso, o olhar era de como que eu consigo ajudar pessoas que não conseguem me dizer o que estão sentindo ou os problemas que estão passando. Ou seja, de fato a gente tentar buscar mais profundidade naquilo que as pessoas nos revelam, naquilo que as pessoas nos falam, enfim. Então, essa busca acabou culminando nessa junção de elementos. Nesse caso do desafio são 8, a gente viu muito mais no FV. Aqui tem 8 conceitos e ordenados. Então, essa organização eu testei e, claro, né, eu só ia passar isso para vocês depois de testado. Então, eu testei, funcionou muito bem. Eu fiz os ajustes que eu achei que eram necessários. E o que vocês vão receber aqui agora já é meio que a bola redonda, tá? Então eu testei e já testei com outros farmacêuticos também. E, enfim, a gente tem 100% de resultado, isso é uma coisa rara de acontecer. Então todo mundo que testou, o pior número que a gente tem até agora, pessoal, é de uma multiplicação, o fator foi 5, tá? Alguém que eu não lembro o nome agora, meu Deus, mas uma pessoa, um farmacêutico ou uma farmacêutica, realmente não me lembro, enfim, ela conseguiu multiplicar as vendas de um determinado produto em 5 vezes. Tá? É um número incrível e esse foi o nosso pior número. Então, por isso que eu fico feliz e empolgado de passar uma coisa que a gente testou e que funciona. Só que para funcionar, tem uma coisa que é importante. A gente precisa entrar em ação. Até por isso que eu chamei de desafio. Ou seja, essa aqui não é, definitivamente, gente, isso aqui que você vai ver agora não é uma aula. Isso aqui é um desafio. É um convite para a gente entrar em campo, para a gente entrar em ação. Lá no campo de ação é que nós vamos ter resultados. Tá legal? Então, isso é um fator preponderante aqui para isso funcionar. Eu preciso que você só continue se você de fato topar entrar em campo. Tá legal? Então, eu testei pessoalmente, mas antes de passar para você o conteúdo, sabe o que é melhor? Você vai poder fazer igual ou até mesmo melhor. E por que eu coloquei isso, gente? Talvez, eu não sei, talvez você passe mais tempo do que eu no balcão da farmácia hoje. Tá? Então, eu estou muito em palestras, eu estou num circuito de congressos, eu acabo saindo da drogaria e talvez você esteja mais próximo do balcão hoje do que eu. Isso significa que você vai poder ter muito mais resultado do que eu no dia a dia. Tá legal? Então, essa eu acho que é uma notícia interessante. Isso aí, gente, é o seguinte. Dia 4 de dezembro, isso foi em 2008, eu dei um treinamento, enfim, uma aula super exclusiva para um pessoal de Campo Grande, lá no Mato Grosso do Sul. E se tiver alguém do Mato Grosso do Sul nos escutando, um grande abraço aí para você. E duas farmacêuticas, a Tati e a Mônica, elas trabalham juntas. A Tati é a supervisora da Mônica, ou pelo menos era, né? Não sei como é que está hoje. E o que acontece é que a Mônica entrou em campo. Tá? No meio da aula, elas combinaram, falaram, puxa, a gente precisa disso, vamos tentar. E deu certo. Elas estavam com um produto, pessoal, desses que não vende fácil, desses produtos que não tem procura espontânea. E o estoque foi de 120 caixas. Compraram bastante lá, enfim, mais do que devia. E elas, inclusive, tinham o risco de vencer isso, de, enfim, literalmente perder, não é? Então a Tati escreve lá, ó,
A Mônica fez a regra do 1, que é a regra que você vai ver agora, e dos dias 5, 6 e 7. Então, só para ter uma ideia, o estoque era 120 caixas, no dia 1º até o dia 4, que foi a nossa aula, o nosso encontro, em dezembro, ela tinha vendido uma caixa, isso, tinha vendido uma caixa. E aí depois, gente, no dia 5, 6 e 7, vendeu uma média de 15, ou seja, vendeu 45 caixas em 3 dias. Lá a nossa proposta do desafio foi de 3 dias. Então, em 3 dias, a Mônica trabalhou a regra do 1 e ela fez aí 45. É claro que, gente, em cima de uma caixa, você crescer 45 vezes é vender 45, tá? Então, crescer 45 vezes nem sempre é possível. Imagina a sua venda do mês aí, multiplicar ela por 45. É difícil imaginar isso. Talvez seja difícil até dobrar, triplicar. Não é impossível, mas números maiores são mais difíceis de serem multiplicados. O fato é que aqui nós estamos vendo o resultado de um produto em um indivíduo. E aí você fazer 45 vezes de um produto difícil, isso é impressionante, tá bom? Vale ressaltar, pessoal, que é sempre bom entrar no desafio considerando um produto mais caro, de um valor agregado maior, quer seja ele por preço ou por conceito. Ou seja, existem produtos que não são tão caros, mas são difíceis de serem vendidos porque não tem procura espontânea. Ou seja, depende de uma inteligência, de um olhar especial para aquilo, tá legal? Que é o que o nosso desafio faz. Então, essas duas esferas de trabalho, tanto a esfera de produtos de alto ticket, não é? High ticket, quanto produtos de alto valor agregado, de conhecimento, de ciência, ele requer um olhar diferente. E aí eu gostaria que você testasse em um desses dois ambientes, tá legal? Porque produto massivo, produto de procura espontânea, enfim, não vai ter graça você trabalhar isso aqui, já vem sozinho, não precisa de esforço. Mas onde precisa de esforço, de tecnologia, de inteligência, aí o nosso desafio acho que faz muito mais sentido, tá legal? Bora lá! Para esse desafio, você vai pegar um produto, você vai escolher um produto, apenas um produto, tá, pessoal? Apenas um produto. E neste momento, eu vou passar para vocês aqui algumas regras e os nossos objetivos. Então vamos lá. Você vai pegar um produto, você vai fazer o desafio, e a minha recomendação é que você faça já, não fica pensando muito não. Entra em campo de ação já, assistiu a aula, já tem o conteúdo, vai lá e aplica, e revela o resultado. Tá? Mensurar, medir é muito importante. É importante você revelar. Isso é um desafio. Eu quero saber o que rolou com você. E se não rolou legal, eu quero poder te ajudar mais. Então, compartilhe, tá legal? Por isso que eu disse, só segue aqui se você realmente for entrar em campo. E se você entrar, eu tenho certeza que, enfim, você vai ter um trunfo nas mãos gigantesco. Ninguém vai entender por que você está conseguindo tanto resultado, tá bom? Então, primeiro ponto, faça e revele. O segundo ponto, faça sozinho. Não vai passar isso para ninguém. Sabe por quê? Você vai encontrar o seu jeito de aplicar. Você vai encontrar o seu jeito de fazer resultado. Aí, quando você tiver resultado, aí você aciona mais uma pessoa, transfere esse conhecimento para mais uma ou mais duas pessoas. Se você acionar a pessoa agora, gente, descobri um negócio fantástico aqui que o Inácio fez, esse farmacêutico de valor é muito legal, e vamos todo mundo aplicar e a gente vai mudar o mundo. As chances são de desordem, e a desordem dificilmente vai trazer bons resultados. Então, a gente guia as pessoas depois que a gente conhece o caminho. Então, primeiro você faz, você descobre o seu caminho, fica bom nisso, tem resultado, sabe, relevante com isso. Aí você chama mais uma, mais duas pessoas. Inácio, posso passar isso para a loja inteira? Depois que você estiver voando, posso passar para a loja inteira? A minha recomendação é que não. Nem todo mundo estará preparado psicologicamente, tá, gente? Para poder aplicar esse desafio FX. Não quer dizer que eles não tenham, todo mundo não tenha capacidade, não é isso não. É que tem gente que às vezes não está no momento. Quem estiver no momento emprego, por exemplo, o desafio não vai fazer a menor diferença. Tem que ser para pessoas que estejam no momento trabalho. Inclusive, por isso, eu não falo muito desse desafio.
eu deixo para o nosso grupo farmacêutico de valor, porque se você entrou no farmacêutico de valor, você está ligado que você precisa fazer mais do que a média das pessoas, você está atento para isso, e provavelmente você vai gostar do que você vai ver aqui. Por quê? Porque é trabalho, porque isso aqui gera resultado não é para mim não, é para você, vai gerar resultado para sua empresa também, mas principalmente para você. Então, quem não está tão ligado assim em resultado não vai entender. Então, não se frustre tentando passar para todo mundo. E uma outra coisa interessante é que, normalmente, gente, a venda da nossa loja tem 2, 3 pessoas que faz ela. Então, assim, a maioria das pessoas estão lá só entregando o produto, vendendo mesmo, construindo o resultado de verdade. São 2 ou 3 pessoas. Ou seja, você nem precisaria passar para todo mundo. Se você passar para mais uma ou mais 2, sabe? 2 pessoas muito boas que você tenha lá, vocês vão arrebentar. Vocês realmente vão arrebentar. Então não precisa passar para todo mundo, não. É entender quem de fato trabalha e quem de fato gera resultado. Isso aí é que faz a diferença, tá legal? E desenhei isso porque é o nosso programa. Quero ver cada vez mais a gente entregando valor para a sociedade. Quanto mais valor a sociedade ver no nosso trabalho, maior será, né, o reconhecimento da nossa profissão. E a gente tem muito a ganhar com isso. Então, o primeiro ponto é a gente gerar valor para a sociedade e ser reconhecido. Depois é melhorar os nossos números, os nossos resultados. Esse é o grande gap que eu vejo, enfim, do Rio Grande do Sul a Belém, ao Pará, né, de Porto Alegre a Belém. A gente tem uma lacuna muito grande, uma dificuldade muito grande com gerar resultados de verdade. E depois é utilizar esses resultados com a base, aí vem toda a nossa base aqui do FV, né, de negociação, para usar esses resultados a nosso favor, para negociar melhores caminhos para a gente, melhores condições e assim por diante. Ou seja, quem tem resultado nas mãos tem a chave da negociação. Se você entra numa mesa para negociar alguma coisa, você não tem resultado, as chances são que você vai aceitar o proposto naquela mesa. Mas se é você que tem resultado, as chances são de que você vai conseguir colocar as suas cartas na mesa. E quando eu digo cartas, naturalmente no bom sentido, para você conquistar aquilo que você deseja. Então, e sempre do bem, sempre com integridade. Portanto, eu tenho certeza que este desafio, feito 1, 2, 3, 5 vezes, sendo mensurado por você, registrado por você, eu tenho certeza que isso abre um outro capítulo na sua profissão. Tá legal? Então aproveite. Vamos lá, vamos começar. Nosso ponto de partida, pessoal, a gente não reclama. Eu nunca vi pessoas de alto rendimento, de grandes resultados que ficam reclamando. Então a gente não reclama. Gosto muito de falar, campeão não reclama. Campeão não pega atalho, faz o que tem que ser feito e ponto final. E só dá para melhorar aquilo que nós medimos, então mensure tudo. Mensure, gente, não só a venda, não é só a caixa que sabe que é vendida. Mensure os seus desenvolvimentos próprios, pessoais. Aonde é que você está travando? Aonde você já destravou? Mensure o seu próprio crescimento. Isso é muito importante, tá? O primeiro ponto aí é o gatilho mental autoridade, que a gente já viu. Então, a nossa apresentação deve ser condizente com a imagem da pessoa com maior autonomia e conhecimento da nossa loja, da nossa drogaria. A sua postura deve ser sempre de confiança, responsabilidade e atitude. Na sua fala, gente, pega isso e anota isso. Na sua fala inicial, ou em algum momento oportuno, a gente vai inserir esse gatilho dizendo, olha, eu, enquanto farmacêutico, sugiro isso. Olha, na condição de farmacêutico responsável dessa loja, eu recomendo, indico, vejo dessa forma, tá? Ou não recomendo. E aí é plantar, de alguma maneira, em 2 momentos. No visual. O nosso visual precisa estar condizente com a pessoa, sabe, que tem notoriedade naquele lugar, que tem autonomia naquele lugar, que tem responsabilidade. Então é muito importante a gente estar vestido como a pessoa que mais entende de qualquer coisa dentro daquela, sabe, daquela farmácia. Não dá, pessoal, para a gente pecar na nossa apresentação. Brasil é visual. O nosso visual tem que estar impecável.
sabe? O nosso calçado, o nosso sapato importa. É louco isso. Não quer dizer que, enfim, o meu sapato tá velho, lascado, que eu sei pouco. Não quer dizer isso. Mas no Brasil é assim. Um sapato bonito significa que você é mais inteligente que tem um sapato feio. É horrível falar isso, é horrível, mas é meio por aí. Então, a sua calça importa, uma calça bacana, social, um sapato elegante, sabe, o jaleco impecável, a sua forma de se apresentar, a sua camisa, tudo isso conta. Tudo isso conta. E na hora que a gente começar a falar, nós vamos inserir o nosso gatilho agora verbal, que é eu enquanto farmacêutico, na condição de farmacêutico responsável e por aí vai. Tá? Então, no primeiro momento, já de cara, a gente tem que passar o gatilho da autoridade. Por quê, gente? As pessoas vão escolher colocar nas nossas mãos a saúde delas ou não. E se eu não tiver com gatilho mental autoridade forte, as chances dessa pessoa delegar a vida dela, ou vai do filho dela, do marido dela, sabe, da avó, da mãe, as chances são menores. Então eu preciso estar com autoridade alta para ganhar também, vai, esse brilho no olhar da pessoa, no sentido de, uau, eu encontrei o farmacêutico, eu encontrei a farmacêutica, sabe? Algo específico que ela vai respeitar, vai admirar e, mais importante, ela vai confiar, tá bom? Então, autoridade importantíssimo. Vai no espelho agora, dá uma olhada se você está no nível high, mais alto, sabe? Muito bem colocado, muito bem colocada, porque isso faz diferença. Beleza? Então vamos lá. Segundo ponto é a gente fazer esse paralelo entre neocórtex e sistema límbico. Gente, neocórtex ele armazena em camadas as informações tais quais elas são. Então, o neocórtex é o nosso HD, ele guarda informação. Só que o sistema límbico ele é muito racional. O sistema límbico traz consigo a emoção, traz consigo o aroma, né? O que está acontecendo no ambiente, ele vive a experiência. Então, nós precisamos conquistar o sistema límbico, o emocional das pessoas. E aqui, asterisco, Farma, asterisco gigante. Porque nós temos uma formação científica, técnica. É muito fácil para todos nós falarmos com o neocórtex, utilizarmos camadas profundas, sabe, de racional. Agora, o que decide uma compra não é só o racional, pelo contrário, o que decide uma compra é o emocional do límbico, e lá no finalzinho, na hora já de sim ou não, é que o racional vai fazer uma conta, se vale a pena ou não. Mas é o límbico que escolhe. Então, pensa naquele produto que você escolheu. Você vai ter que pensar não no que ele faz enquanto um medicamento, enquanto uma ciência. Você vai pensar no impacto na vida da pessoa, o que aquilo melhora na vida da pessoa. Então, por exemplo, a pessoa está com uma dor nas costas e não sei o quê, e as dor nas costas não vai aliviar a dor nas costas, não, gente. Vai permitir que essa pessoa, sei lá, brinque com o seu filho, sabe? É entender da vida da pessoa, um passo além da vida da pessoa. Você tem um filho pequeno, está com dor nas costas, caramba, eu quero que você tenha mais momentos felizes com o seu filho. E se ativar o sistema límbico, e ele já vai pensar onde ele brinca, se é no campo, se é na sala, se é no quarto da criança, ele já consegue imaginar o ambiente. Por quê? Porque você levou ele para lá. E é isso que ele quer. Ele quer que a criança pule nele e não sinta dor. Se você imaginar um antiemético, eu gosto muito do exemplo do antiemético, se você imaginar um antiemético, a gente pode falar várias coisas da emese e papapá, só que no fundo, o que a pessoa quer? Ela quer uma lua de mel em alto mar, percebe? Ela só não quer passar mal porque vai viajar num cruzeiro e não sei o quê, e vai passar mal porque mexe muito. Não! Ela quer uma lua de mel em alto mar, ela quer um voo tranquilo, sabe? Ela não quer passar mal porque vai andar de avião. Então, perceba, é o sistema límbico que conquista as pessoas. Use ele o tempo inteiro. Não venda mais antibióticos, não venda mais anti-inflamatórios, não venda mais antimicóticos, não. Utilize elementos da vida da pessoa que você está vendo e percebendo, vai lá e casa com o sistema límbico. Depois você traz o racional, depois. Mas o primeiro impacto que conquista as pessoas,
vem do sistema límbico, vem da emoção. Então, asterisco gigante, Farma, nós precisamos ativar o nosso jeito de fazer o sistema límbico funcionar, do nosso cliente, tá legal? Indo adiante, o poder da história. Gente, desde dos tempos da caverna, a gente conta história. A gente prende a atenção das pessoas contando uma história. Então, no início já do atendimento, qualquer que seja ele, com qualquer direção, com qualquer classe, se você quer a atenção do seu cliente, inicie uma história. E, assim, história não é contar uma história de 20 minutos, não. Uma história pode ter 30 segundos, pode ter 5 segundos. A história pode ser curta. O fato é que as pessoas vão se recordar e vão se conectar com você através de uma pequena, mas legal, interessante e verdadeira, uma história. Então, para cada produto que você quer vender, não entregar, porque se for entregar, gente, é só pegar a caixa e segue o fluxo. Mas se você quer fazer uma venda, você vai contar uma boa história. A gente se conecta com histórias, tá legal? Um outro conceito vem aí de Pareto, não é? E no marketing, que é o 20-80, ou seja, 20% das nossas ações geram 80% dos nossos resultados. Basicamente isso do Pareto, como a gente já viu. Mas como que isso funciona em marketing? 80% das vendas lucrativas das nossas empresas são geradas por 20% dos nossos clientes. Isso significa o quê, gente? O nosso olhar tem que estar muito bem calibrado para entender quem está nesse grupo dos 20%, porque o nosso faturamento está ali. Se nós conseguimos atuar em 20% dos nossos clientes, por isso que o desafio não dá trabalho. É só uma questão de olhar. Olhou certo, resultado certo. Então, localize esses 20% e, sim, cerca de 80% do nosso impacto que a gente provoca, aí, o impacto emocional, ele é determinado pelos primeiros 20% do tempo. Ou seja, a gente tem, é obrigatório, é mandatório, a gente tem que começar bem. O cliente tem que chegar e tem que ter um impacto positivo desde o início, tá legal? Isso vale, pessoal, também para reuniões, para apresentações, tá? Você vai fazer uma reunião com a sua equipe, o início é muito importante. É ali que você vai ganhar as pessoas, tá legal? Então lembre-se disso. Toda vez que você for começar algo, uma reunião, uma apresentação, um atendimento, você tem que ter um plano muito bom para começar aquilo já com sucesso. E depois é só manter. Mas se começar atravessado, se começar, sabe, sem muita graça, dificilmente aquilo ali vai se tornar interessante no meio do caminho, tá bom? Então, sistema límbico ajuda muito aqui. Gatilho da autoridade através da imagem ajuda muito aqui. Legal? É o nosso 20-80. E isso é muito importante porque a gente precisa muito mais do que prender a atenção. A gente precisa entreter o nosso cliente. A gente tem que deixar ele também com uma impressão muito positiva dos nossos serviços, dos nossos produtos. Então, é preciso sim provocar uma ação. E para fazer isso, a gente tem que combinar. A gente tem que combinar um impacto emocional através do sistema límbico e uma sustentação racional através do neocórtex. Então, essa questão dos 20% que geram 80% do resultado é muito importante. O começo, nosso começo, tem que ser realmente muito, muito bom. Legal? Ainda tem aí mais um, que são os 3 tipos de clientes que nós temos, que nós vimos também numa aula muito bacana. E na pontinha lá, como você já sabe, tem os clientes que já sabem, procuram, eles, enfim, tem um produto que eles utilizam, eles chegam, já te pedem o produto, é uma questão só de entregar o produto, talvez falar de uma promoção ou outra, mas basicamente ele vai levar o produto de qualquer jeito, né? Ele sabe que precisa e ele procura. O segundo grupo, que talvez na nossa proporção lá é 1 para 20, ou seja, a cada um cliente que sabe que procura, a gente deve ter uns 20 que sabe que precisa, mas não compram. Sabe que precisa, mas postergam. E a gente fica gastando muito tempo, muito dinheiro com essa moçada, tentando fazer campanhas de marketing, remarketing, por aí vai. Então, são pessoas difíceis para comprar, mas difíceis com elas. Estão confusas, enfim, não se decidem, deixam para depois, tá legal? E o que a gente fala é que tem
um posto gigante de clientes que não sabem que precisam de muitos produtos, não sabem que precisam, olha isso, mas precisam. E precisa de você, farmacêutico de valor, para despertar isso neles. Então, o desafio, basicamente, ele vai atuar nesse terceiro, triângulo aqui, essa base do triângulo, que é uma massa gigante de pessoas que precisam de um monte de coisa, mas não sabem que precisam. E para isso é preciso ter olhar, é preciso ter inteligência, é preciso ter tecnologia para atender essas pessoas. Tá legal? E eu alucino aqui que deve ter, sei lá, mais de 100, talvez 1000 pessoas inconscientes hoje para alguns problemas, e é você a pessoa que vai fazer isso se tornar realidade, ou seja, vai levar saúde para essas pessoas em um ponto cego delas. O legal, gente, é resgatar o seguinte: um cliente sabe e procura um produto, e esse mesmo cliente talvez precise de alguma outra coisa que ele não sabe. Então, aquele cliente que chega na farmácia e já, sabe, convicto, vai lá, te pede ou pega, ele também não sabe de alguma coisa. Tá bom? Então, o mesmo cliente pode não saber de outros produtos. E aí, com o mesmo cliente, sem ter que entrar ninguém novo na sua farmácia, você não precisou buscar mais clientes no mercado. Você só está cuidando dos mesmos clientes com mais inteligência. E você vai vender muito mais. Tá bom? Então, esses são os 3 tipos de clientes. E junto com esses 3 tipos, eu trago aqui aquela escala do Gene Schwartz, tá? Porque é preciso fazer um caminho que permita a pessoa saber que ela tem um problema. E essa escala do Gene Schwartz cai como uma luva nisso. Então, a simples questão que pode dobrar o seu sucesso. Na verdade, é aquela pergunta, pessoal, que a gente deve se fazer o tempo inteiro. O que é que o meu cliente sabe? Anota isso aí de novo no seu material. O que é que o meu cliente sabe? Então, a gente vai entrar em reunião, né? A gente não vai falar o que eu vendo, quem é o meu cliente, nada disso, tá? Isso aí já tem gente fazendo, vamos deixar o pessoal ocupado com isso, tá tudo certo. A nossa pergunta é: o que é que o meu cliente sabe? E eu quero levar ele aqui do inconsciente do número 5 para o número 1. Porque quando ele chegar no número 1, é venda automática. Mas eu preciso fazer esse caminho. Então, eu vou começar sempre com um problema, caminho para uma solução e depois o produto. Notem isso. Quantas vezes a gente já não tentou vender um produto direto e as chances de venda são pequenas, a recusa é grande. Normalmente, quando a gente vai direto no produto, a gente até assusta o cliente. Ele pode até duvidar se a gente está falando a verdade ou não, se é só para a saúde dele mesmo ou se a gente só quer vender. Por quê? Porque ele não fez o caminho inteiro de consciência. E aí essa lacuna dá brecha para ele duvidar da gente. E para a gente fechar essa lacuna, esse caminho do Gene Schwartz, para mim, enfim, isso é maravilhoso. O problema está ligado muito com a história. Então, quando a gente começou a fazer a história, na verdade o que a gente está fazendo é levantando problema. E você tem a solução. Essa solução normalmente é conhecimento, não é produto. Lembra, se fosse um antiemético, você tem um conhecimento de como resolver isso. Você não está falando de um produto especificamente. Você está falando da sua ciência, da ciência farmacêutica. E tem 1 ou talvez 5 produtos para resolver aquilo, mas isso não vem ao caso. Por quê? Você está ligado no cliente, mas você está desapegado ao produto. Olha isso, a pessoa sente e percebe quando isso é verdadeiro. E aí ela começa a confiar ainda mais em você. Então, na sua história, você plantou um problema. Nessa mesma história, você já está trazendo soluções que você tem, talvez soluções com casos reais de pessoas que você pode citar, que já, enfim, passou por isso e deu certo, tá legal? E é o cliente, olha isso, que lá na frente vai te pedir o produto. Ele vai perguntar, tá, mas qual é o produto? Ou você tem esse produto aqui? E aí é o momento de você entregar o produto para ele. Tem um detalhe nessa entrega que a gente vai ver já já,
Mas o que eu quero reforçar aqui lembra disso, gente, da nossa aula. No final, é o cliente que fala obrigado para a gente, porque nós resolvemos o problema, nós não vendemos o produto. Coincidiu, mais ou menos isso, de eu ter o produto na prateleira, tá? Mas para eles, a gente resolveu o problema. A solução está com a gente, tá bom? Então, basicamente, quando a gente faz uma venda, a gente tende no final falar obrigado. E o que eu estou quebrando aqui com vocês é exatamente isso. A gente não fala obrigado. Quem está ajudando quem? Hã? Então, nós recebemos o obrigado. Por quê? Porque ele pediu o produto. Não fui eu que dei para ele a caixa na mão, não. Tá bom? Então, esse aí é o caminho do Gene Schwartz. Eu acho que é um dos poucos, autores que colocou de uma maneira tão consistente e simples de ser feito, tá? Então, lembre-se sempre disso. O seu caminho é problema, solução, e aí o cliente pede o produto. Problema, solução, e o cliente pede o produto. Uma vez que ele agora conhece o produto, o que vai acontecer? Para esse caso, para esse produto, ele, na pirâmide dos tipos de cliente, ele sobe, ele vai lá para o verdinho, ele sabe e procura, porque agora ele tem consciência disso. Mas ele ainda assim tem algumas coisas lá embaixo, na base da pirâmide, na área vermelha, onde ele ainda precisa de mais alguma coisa e não sabe. Como eu, como você, a gente provavelmente pode ter algum produto hoje que vai nos ajudar a ter mais saúde, e se bobear, a gente não sabe, mesmo trabalhando com a ciência farmacêutica, com tecnologia, enfim, todo dia no mercado, mas talvez a gente ainda tenha vários pontos cegos para nós mesmos, né? Às vezes até ajudando muitas outras pessoas e ponto cego para a gente. Esse é o caso, por exemplo, da mentoria. Por que a mentoria funciona tanto? Porque eu vou entrando nos pontos cegos. Isso funciona talvez aqui para você no farmacêutico de valor. Boa parte do conteúdo você já poderia saber, se bobear até você já sabia, mas talvez ele estivesse num ponto cego, ou seja, a gente só não estava com consciência para aquilo. É aqui, o Gene Schwartz fez isso de maneira brilhante e nos ajuda grandemente a ter resultados enquanto farmacêuticos no mercado cada vez mais competitivo, né, gente? E aqui o ponto, para mim, o ponto mais alto, que é a regra do 1. Isso aqui, gente, eu já trabalhei, enfim, em diversos treinamentos com vários produtos, e já fizemos campanhas também em loja com diversos produtos. E quando a gente trabalha com um produto só, é impressionante o impacto disso. Vende-se muito mais um produto, dando foco para um produto, do que você colocar 5 produtos na sua prateleira. Tá? Isso, valor VB, valor bruto de vendas, ok? Então, a regra do 1 é ter em mente uma ideia, ter em mente um produto, um serviço. Não, sabe, quanto mais confusão, olha essa frase, quanto mais confusão para o cliente, menor a conversão, ou seja, menos ele vai comprar, tá? Então, ser simples, ser claro e um produto. Esse é o nosso alvo aqui. Então, o poder do foco irrestrito, ou seja, um foco limpo, né? Ajustado, um tema de cada vez, e você pode utilizar diversas pautas, olha só, mas todas elas desde que ligadas à mesma matriz. Isso é uma reunião, você vai fazer uma reunião e às vezes a gente coloca 18 pautas em uma reunião. Pode colocar? Pode, desde que todas elas estejam na mesma matriz. Porque depois de uma reunião, gente, com várias pautas, as chances são de que a gente não vai ter resultado. Agora, se eu entro numa reunião com uma pauta, por exemplo, ou 3 pautas interligadas, ou seja, com uma ação final, as chances são de que eu vou resolver aquilo ali. Então, eu entro numa reunião, resolvo o problema mais importante do momento. Depois eu marco outra reunião para resolver o outro problema mais importante do momento. Não vou conseguir resolver todos os problemas simultaneamente de maneira razoável. É mais ou menos isso, tá legal? Então essa é a regra do 1. E para fechar, o nosso último ponto aqui é a escassez. E eu repito, escassez sempre com integridade. Tá bom? As pessoas tendem a desejar mais o que é raro, o que é difícil de ter,
ou de conseguir. Então significa o quê? No meio desse processo nosso de vendas, lá no finalzinho, na hora que o cliente vai me pedir o produto, eu nunca vou dizer para ele que eu tenho um monte, eu tenho uma montanha aqui. Até por isso o desafio pede que sejam produtos mais, enfim, intimistas, né? É sempre mais ou menos, puxa, eu vou verificar se eu ainda tenho, eu vou verificar porque vendeu demais, eu acho que só tinha uma caixa. Pessoal, quando você fala isso, a pessoa começa a torcer, ela começa a desejar, ela nem estava querendo tanto. Na hora que você jogou a escassez, ela começa a ficar louca. Por quê? Porque ela quer aquele produto demais agora. Tudo aquilo que é concorrido, a gente quer mais. Isso é natural nosso. Então, se bobear, você tem duas caixas. Se você jogar a carta da escassez com integridade, naturalmente, as chances são de que a pessoa vai querer levar as duas caixas. Olha isso. Tá? Um exemplo clássico disso foi na greve que nós tivemos dos caminhões, onde começou a faltar coisas no supermercado. Gente, o pessoal chegava com carrinhos lotados, 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 só porque tinha a moça lá com um carrinho só de arroz, só porque ela estava com medo, não é, da escassez, dela ficar sem arroz. Deve ter estragado tanto de arroz que ela comprou. Não era, sabe, essas coisas descabidas. Mas veja o impacto, a importância da escassez. Agora, tem que ser com verdade. Não adianta você ter 28 caixas guardadas e falar que só tem uma. É mentira. Mentira escorre. O cliente cheira mentira, tá? Ele detecta mentira. Então tem que ser coisa de verdade. Agora, se você tem um produto na prateleira e dois no estoque lá dentro, você pode falar que está acabando, acho que esse aqui é o último. Eu tenho que ir lá dentro ver se ainda tem dois. Tá bom? Então, assim, usar a escassez na fala, é a gota d'água para o cliente comprar, às vezes, não só um produto, agora que ele tem consciência, como ele pode comprar 2, 3, 5, enfim, é um negócio espantoso. Teve um caso que a gente testou com vitamina, e, gente, na hora que jogou a escassez, a moça levou a vitamina para a família inteira. Para a família inteira. E é claro que a vitamina vai fazer bem para ela, tá? E foi colocada de maneira correta e era, de fato, se eu não estiver enganado, essa foi a Lucy que fez, e ela tinha um estoque, acho que de 6 vitaminas. E ela vendeu, se eu não estiver enganado, vendeu as 6 vitaminas em um dia e meio, alguma coisa assim. Ela começou, ela pegou o jeito, na hora que ela pegou o jeito, ela foi lá e em uma vez que ela falou, ela vendeu as 6 vitaminas e eram vitaminas paradas, tá? Se eu não estiver enganado, se a Lucy estiver escutando a gente aí, depois escreve no grupo, Lucy, porque se eu não estiver enganado, você estava com essas vitaminas paradas lá e acho que sem vendas, se eu não estiver enganado, tá, gente? Então, assim, um produto que nunca foi vendido na loja dela, ela vendeu 6 caixas de uma vez só, tá? Só utilizando esse caminho e principalmente essa carta final, que é a escassez. Beleza? Então, vamos lá. Chegou o momento. Agora você vai escolher o seu produto, coloca o nome dele no seu papel e um ponto importante. Quais são os problemas que o cliente tem na falta desse produto? Liste aí, tá? Uns 3, 5 problemas que se o cliente não tomar esse produto, não usar, não passar esse produto, ele, enfim, ele vai acabar tendo, ou ele até já tem, tá legal? Pode ser preventivo, enfim, não sei, mas de acordo com o que você escolheu, tá bom? E depois, número 3, qual o impacto emocional, sistema límbico, qual o impacto emocional esse produto faz na vida do cliente? Lembra, um antiemético aqui é uma lua de mel em alto mar, tá? Qual o impacto emocional? Tá? E você pode colocar isso como um problema, você pode colocar isso como um benefício. E aí, os 4 passos. Então, no passo número 1, é a sua apresentação com autoridade. Você planta sempre um eixo ali de autoridade. No passo 2, você vai contar uma breve história junto com o problema, ou seja, você vai enfiar o problema numa história, de preferência uma história bem real, e vai colocar isso para o cliente. Na hora que você começa a contar a história e empilhou ali a autoridade, ele já está vidrado em você, ele já sacou que você é a pessoa que entende de medicamento, entende de farmácia, ele já não quer te largar mais, porque ele já entendeu que você tem propriedade ali dentro. E depois você traz uma solução com o emocional, ou seja, o límbico
já brincando com a cabeça sua, principalmente, porque é um eixo de criatividade que você vai desenvolver, e eu tenho certeza que você vai se divertir com você mesmo, tá bom? Achar o sistema límbico de todos os testes que eu fiz até hoje foi o ponto mais difícil para os farmacêuticos, para a gente. Então, assim, brinque com você, sempre com integridade. No final, empilha ali uma escassez. Eu acho que tem, não sei, que estava vendendo muito, ou esse produto é super difícil de conseguir, só a nossa rede tem. Alguma coisa nesse sentido, empilhou escassez, puf, resultados incríveis, tá bom? Gente, esse é o desafio, tá bom? Minha sugestão é que você faça ele de 3 a 5 dias, é o tempo mais do que suficiente para você fazer a venda do mês inteiro, mais do que suficiente, tá? Então escolhe um produto, aí você vai no seu histórico ver quantos produtos a gente vende desse aqui que eu escolhi por mês, por exemplo. Aí você vai ver lá, eu vendo 12. Você vai ver que às vezes em 3 dias você vai vender 15, você vai vender 18, tá? Por quê? Regra do 1, foco e escassez, autoridade, e aí vai, tá bom? Então mensure o antes e o depois. Ter o antes e o depois é a sua carta na negociação, é o seu passaporte aí dentro da sua companhia, da sua empresa, tá bom? Então mensure não só as suas vendas, mas também o seu crescimento pessoal, aquilo que você já consegue fazer agora e que antes talvez você não fizesse ou não fizesse tão bem. Então, mensure. E depois o desafio, aí sim, vai, compartilhe isso comigo, o resultado é bom, o resultado tem que ser dividido, eu quero poder vibrar aí com você. Pode mandar lá no nosso e-mail, contato@tfv3, ou pelo nosso WhatsApp. Legal que vocês já estão acostumados. Beleza, gente? Então, ó, vou ficando por aqui, FV. Aproveitem, vamos entrar em campo, ok? Bom desafio para todos nós. Bom desafio para todos nós. Se quiserem calibrar alguma coisa, eu e a equipe, a gente está aqui sempre à disposição, tá bom? Um grande abraço para vocês, muito sucesso para a gente e vamos lá, vamos para ação. Grande abraço, tchau!